paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos a mais uma videoaula da nossa EBD e vamos começar já essa videoaula com uma pergunta: por que Deus matou Uzá? Eu, quando era novo convertido, quando li essa passagem, eu me fiz essa pergunta, porque Uzá aparentemente teve uma boa intenção em segurar a arca que estava pendendo, né, nos carros de bois, e aí a gente se pergunta, mas por que Deus fez isso? Por que Deus vai e mata Uzá no momento que ele toca na arca da aliança? Na hora que ele toca na arca, Deus vai e o fulmina. E aí eu vou pedir para os irmãos abrirem em 2 Samuel, no capítulo 6. Segundo, porque é livro, né, não é carta. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. Segundo Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos do 3 ao 7. Segundo Samuel 6, do 3 ao 7. Diz o seguinte: E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando a casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como com harpas e com saltérios, e com tamborins e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e teve a mão nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E aí a gente se pergunta, poxa, mas a arca ela ia cair, ela provavelmente se quebraria, e alguns estudiosos dizem que ali na eira de Nacon era um lugar rochoso, por isso que os bois tropeçaram e tinha desfiladeiros, talvez a arca saísse rolando lá para baixo, não sei muito bem, mas provavelmente a arca ela se quebraria. E aí Uzá vai e toca e não deixa a arca cair. Ele faz, entre aspas, uma boa ação, algo bom, algo que, né, salvou a arca, como assim se disser. E aí Deus vai e o mata. E aí fica a pergunta, por que Deus matou Uzá? Bom, primeiramente a gente vai ver que Uzá, ele era filho de Abinadab, como a gente leu aí mesmo no capítulo 6, o versículo 3. Ó, e puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram desculpa, e a levaram à casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, quer dizer, ele era filho de Abinadab. E quem era esse Abinadab? Quem é Abinadab, que é o pai de Uzá, pai de Aiô? Bom, vamos primeiro lá abrir em 1 Samuel, voltar um pouquinho, está em 2. Vamos abrir em 1 Samuel 7. 1 Samuel capítulo 7. Só voltar um pouquinho. 1 Samuel capítulo 7. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. 1 Samuel 7, 1 e 2. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Bom, eu vou contextualizar isso aqui. A gente sabe que os inimigos eles levaram a arca do Senhor. Se eu não me engano, acho que foram os filisteus. Se eu não me engano, foram os inimigos que levaram a arca do Senhor. E aí o Senhor os feriu com chagas. E aí eles devolveram a arca, não queriam mais a arca. E aí a arca ficou na casa de Abinadab. E a Bíblia fala que ela ficou ali 20 anos na casa de Abinadab. E aí eu quero abrir um parênteses aqui nesse ensino, porque
Uzá e Aiô, eles deviam estar desde crianças ali, brincavam perto da arca, corriam perto da arca, tocavam na arca, se escondiam atrás da arca. A arca virou algo comum para eles, virou algo cotidiano para eles. Então, quando as coisas sagradas se tornam comuns para nós, isso é muito perigoso. Quando a gente se acostuma com o sagrado como se fosse algo comum, algo que a gente não tem mais respeito, a gente não tem mais reverência, né? A palavra correta seria reverência. A gente começa a tratar as coisas de Deus de maneira, de qualquer maneira. E aí o que acontece? Quando a gente começa a pegar as coisas santas, as coisas consagradas, e tratar de qualquer maneira e não acontece nada, a gente começa a pensar, poxa, não aconteceu nada, não está acontecendo nada, Deus não está se importando, e provavelmente eles deviam ter tocado muitas vezes na arca na casa deles, brincado, corrido em volta da arca, como eu disse anteriormente, se escondido atrás da arca. E eles acostumaram. Isso é muito perigoso quando a gente se acostuma a tratar as coisas santas como uma coisa comum, como irreverência. E aí nada acontece, vão se passando os anos. Se passaram 20 anos em que a arca estava na casa deles. 20 anos se passaram que a arca estava naquele local. E aí nada acontecia com eles de mal, pelo contrário, era até bom a arca estar na casa, a presença do Senhor. A arca simbolizava a presença de Deus, né, naquela casa. Lá na frente a gente vai ver que um outro homem ficou com a arca também em sua casa e prosperou. Então o que acontece? Eles se acostumaram com isso. Então esse Uzá era filho de Abinadab, esse que a arca ficou na sua casa durante 20 anos. E aí vamos ver qual foi o primeiro erro. O primeiro erro deles foram ter colocado, né? Vamos voltar lá para 2 Samuel, onde a gente estava, 2 Samuel capítulo 6. Andar um pouquinho mais para frente. 2 Samuel capítulo 6. Capítulo 6. Qual foi o primeiro erro deles? Né? Está no versículo 3, capítulo 6, versículo 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram na casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Ou seja, eles já começaram errado. Por quê? Eles pegaram a arca lá na casa de Abinadab, na casa de Uzá, na casa de Aiô, colocaram num carro de bois. Os inimigos fizeram isso, levaram a arca no carro de bois, quando eles capturaram a arca, porque simbolizava a presença de Deus, eles sabiam que aquela arca trazia vitória para Israel, mas o inimigo, quando ele faz isso, não acontece nada. E aí eles sabiam que o inimigo tinha colocado num carro de bois também, levado para a terra deles. E aí o que isso me faz refletir? O ímpio, às vezes, toma certas atitudes que naquele momento não acontece nada com ele. Porque ele é ímpio, ele está no tempo da ignorância. E o crente em Jesus, por conhecer a palavra, por saber o que é certo, por saber o que é correto, quando vai praticar a mesma coisa que ele pratica, às vezes vem algum dano sobre a vida do crente, do cristão. Porque ele conhece a palavra, ele sabe o que é correto. E aí eles talvez, eu não sei, eu estou conjecturando, por eles verem que o inimigo levou num carro de bois, fizeram também igual. Talvez para apressar o processo, eu não sei por que eles fizeram isso. E aí foi o primeiro erro que eles cometeram. Eles colocaram ela sobre carros de bois. E como Deus determinou que deveria ser carregada? Vamos lá abrir em Êxodo, capítulo 37, versículo 5, lá no comecinho da Bíblia. Deixa marcadinho aí, 2 Samuel 6. Marca aí na sua Bíblia, a minha tem uma fitinha para marcar, vou marcar aqui. Marca aí 2 Samuel 6. Mas vamos lá para Êxodo 37, 5. Lá no início da Bíblia. Lá no Pentateuco. Êxodo 37, 5. Vai dizer o seguinte: e fez varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro. Esse é o 4. E o 5. E meteu os varais pelas argolas aos lados da arca para levar a arca. Aqui é um homem chamado Bezaleel, que o Espírito do Senhor veio sobre ele e o instruiu como fazer os utensílios da casa do Senhor, como fazer os utensílios da casa de Deus, como deveriam ser feitos. E aí ele manda ele fazer a arca
com argolas de cetim, que provavelmente era um tipo de madeira, e coberto por ouro. E essas argolas tinham varais. Esses varais eram colocados como se fosse uma caixa, né? Como se fosse uma caixa, e tinham argolas dos lados. E tinham varais que se introduziam nessas argolas para poder o quê? Carregar. Os levitas pegarem aquela arca, pegarem aquela caixa e carregar com os varais introduzidos nas argolas. Não era para eles meterem as mãos, eles não podiam botar a mão na arca, eles não podiam meter a mão, eles tinham que enfiar os varais ali naquelas argolas e carregarem. E aí já começa o primeiro erro deles ali, lá em Samuel, porque eles colocaram sobre um carro de bois. E a arca da aliança era para ser carregada sobre os levitas. A presença de Deus tem que estar sobre os seres humanos, não sobre os animais, né? E começa o primeiro erro ali, da forma como foi carregado. E aí, prosseguindo, Números 4:15. Continua aqui no Pentateuco, vamos para Números. Números capítulo 4, versículo 15. Números capítulo 4, versículo 15. É só dar um pouquinho para frente. Ó, vai dizer o seguinte: havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Bom, tem várias coisas que eu quero tirar daqui desse versículo. Primeiro, os levitas que tinham que levar os utensílios da casa do Senhor. E os levitas eram pessoas que eram encarregadas da obra da casa do Senhor. Hoje em dia, as pessoas falam que quem toca instrumento na casa do Senhor são os levitas. Na verdade, naquela época, todos que trabalhavam na casa do Senhor eram levitas. Os guardas lá da portaria do santuário, que andavam com espadas, né, na sua cintura, eles eram levitas. Eram levitas que eram guardas levitas. Lembra lá de Malcom, lá quando Pedro corta a orelha de Malcom, e aí Jesus ele coloca no lugar a orelha e faz uma operação de maravilhas. Então, Malcom ali nos filmes, ele veio com uma roupa de soldado romano, mas não é verdade. Malcom, ele era um soldado levita, ele era um guarda do santuário, ele era um guarda do templo. E aí já vimos muitas pregações dizendo que quando ele perde a sua orelha, ele perde o seu sonho de se tornar um sacerdote, algo parecido. Eu não sei nem se isso tem fundamento, mas enfim, Jesus vai lá e cura e coloca a orelha dele. Mas ele era um guarda do santuário, ou seja, existiam levitas que eram guardas armados na portaria. Existiam levitas que eram pessoas que tocavam instrumentos, como realmente se fala. Existiam levitas que eram sacerdotes, que sacrificavam. Existiam levitas que limpavam, que carregavam, que montavam, que desmontavam. Cada levita tinha a sua função. E aí os filhos de Arão, eles tinham que cobrir todos os utensílios com panos, com um pano coberto. E os coatitas, que eram um dos levitas, tipo, né? Os coatitas eram aqueles que carregavam os utensílios, mas não podiam tocá-los. Tinha toda uma maneira de estar carregando, de estar levando, ou seja, cada levita tinha sua função determinada no santuário. E a gente vê que ali não foi feito isso. E aqui a Bíblia fala assim, olha, não poderiam tocar em nenhum utensílio para que não morresse. Quem tocava morria. Então, a gente começa a ver aí por que o Senhor matou Uzá. Já começa a elucidar o porquê disso ter acontecido. E aí, em Números mesmo, vamos ler no Números 4, vamos ler o versículo 5 e o 6. Olha só o que diz. Quando partiu o arraial, Arão e seus filhos virão, e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo de azul, e lhe meterão os varais. Ou seja, eles tinham que vir, né, os filhos de Arão, cobrir com um pano azul, cobrir com um pano, depois um pano azul. Eles tinham que meter os varais nas argolas. Depois que tivesse tudo isso feito, aí vinham os coatitas e carregavam a arca através dos varais. Ou seja, era todo um procedimento feito para que aquilo fosse levado de forma correta. Isso aqui foi o Senhor que determinou, não foi o homem que inventou, não foi. O próprio Senhor determinou fazer dessa forma. Então você vê aí que já começou o erro lá na casa de Abinadab. A forma como pegaram, como tocaram, como levaram. Então assim, eles estavam agindo completamente de maneira errada.
Aí vamos voltar lá para 2 Samuel, como pedi para vocês deixarem marcado no capítulo 6. O que acontece aqui em 2 Samuel diz que eles pegaram a arca na casa de Abinadab, eles colocaram ela sobre o carro de bois e a levaram. Olha só, já começou tudo errado, já começou a desobedecer ao Senhor aí. E aí a gente vê que o Senhor ele é benevolente. Por quê? Eles tocaram na arca, eles pegaram a arca, eles colocaram a arca em cima de carro de bois, levaram a arca, eles estavam com toda a irreverência possível. E aí o que acontece? Quando chega na eira de Nacon, os bois começam a tropeçar. E quando os bois começam a tropeçar, a arca ela vai pendendo, ela vai caindo. E aí Uzá corre e toca na arca. E aí Deus fulmina Uzá. E aí, depois da gente ler esses textos que a gente leu, a gente entende que Uzá conhecia da lei, Abinadab conhecia da lei, eles sabiam que não podiam tocar. Teve uma cidade, se eu não me engano, do inimigo, que eles olharam dentro da arca e morreram 40 homens, acho que foram 40. Acho que foram isso mesmo. Só de olhar para dentro da arca morreram 40 homens, foram fulminados. Uzá sabia dessa irreverência, sabia que estava agindo errado. Davi também sabia. Eles sabiam que estavam agindo errado desde o início. E quando Uzá toca na arca, parece que sabe quando o balde está cheio e vem a gota d'água e transborda o balde? Parece que ali foi a gota d'água da irreverência. Quando ele toca na arca, é a gota d'água. E ali Deus vai e mata ele. E aí a gente entende por que Deus o matou. E a própria Bíblia vai dizer isso. No versículo 7 vai dizer assim: então a ira do Senhor se acendeu, segundo Samuel 6:7, tá? Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa da sua imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Em outras versões, esse versículo 7 está por causa da sua irreverência. A tradução mais correta é irreverência. Por causa da sua irreverência, o Senhor ali o matou. Ou seja, Deus matou Uzá por causa da sua irreverência. Eles estavam desde o início irreverentes, desde quando a arca veio da casa de Abinadab. E ali a irreverência dele foi ali a gota d'água. Foi ali que Deus foi e se irou mais. Deus já devia estar irado pela maneira que eles estavam conduzindo a arca. E aí Deus se ira mais ainda. E aí a conclusão, vamos continuar aqui em 2 Samuel, vamos ler a partir do versículo 8. Olha o versículo 8. E Davi se contristou, porque o Senhor abriu uma rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e toda a sua casa. Olha só, Davi ficou com medo, temeu muito. E agora, como é que eu vou levar a arca? E deixou na casa de Obed-edom 3 meses. E aí a casa de Obed-edom foi muito abençoada. Por quê? Provavelmente na casa de Obed-edom ele falou assim: ó, aqui vai ter que ter reverência. Uzá morreu lá pela sua aqui vamos ter que ter reverência com as coisas do Senhor. Deve ter falado para os seus filhos, para sua esposa: temos que ter reverência. E aí Deus o abençoou grandemente. Versículo 12. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Ou seja, Davi, quando soube que Deus abençoou grandemente Obed-edom, ele ficou alegre. E ele foi à casa de Obed-edom e trouxe a arca do Senhor com grande alegria. Mas como ele trouxe dessa vez? Versículo 13. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. Olha só, aí fez a coisa certa, né? Só alguém morrer para fazer a coisa certa. O que eles fizeram? Foram os levitas, aqueles que tinham que levar. Foi coberta a arca com um pano azul, depois um pano azul por cima. Colocaram os varais nas argolas e levaram. E como é que eles faziam? Andavam 6 passos, no 7º eles desciam a arca, sacrificavam bois e carneiros cevados. Sacrificavam ao Senhor, adoravam a Deus. Pegavam a arca, andavam 6 passos, no 7º passo paravam, sacrificavam bois e cordeiros cevados. Pegavam a arca, andavam 6 passos, no 7º passo sacrificavam bois e assim iam até chegar em Jerusalém.
o tempo inteiro parando no sétimo passo, sacrificando e adorando ao Senhor. E a Bíblia diz que no versículo 14, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido num éfode de linha. Ou seja, Davi se alegrou, porque estava fazendo a coisa certa. Eles começaram a fazer a coisa certa, agir da maneira certa, agir com reverência, e a alegria do Senhor entrou no coração deles. E aí o versículo 15 vai dizer assim: assim subindo, levaram Davi e todo Israel à casa do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Quando fizeram a coisa certa, eles foram com alegria. Quando fizeram a coisa certa, eles foram com som de trombetas, com júbilo, sabe? Se alegraram na presença de Deus, porque fizeram a coisa da maneira correta. Essa lição para nós essa manhã, essa escola bíblica dominical, é a seguinte: que nós possamos, essa manhã ou hora que você estiver vendo esse vídeo, não sei, muitos podem ver à tarde, à noite, de madrugada, mas a hora que você estiver vendo esse vídeo, a lição que nós vamos trazer aqui é a seguinte: façamos as coisas do Senhor com reverência, com respeito, com temor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio dela. Quando temos temor ao Senhor, fazemos as coisas do Senhor de maneira correta. A Bíblia diz assim, olha, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tudo aquilo que você for fazer para o Senhor, que eu for fazer, que nós formos fazer, façamos o melhor possível, com reverência, obedecendo, não da nossa forma, esse aqui é o meu jeito. O meu jeito é o jeito errado. O jeito certo é o jeito do Senhor. É o jeito que Ele escreveu na sua palavra. É como Ele nos ordena. Sabe, que sejamos reverentes e façamos as coisas do Senhor com alegria. Uzá, ele morreu porque foi reverente. Talvez se aquela arca caísse no chão, talvez todos tivessem morrido ali, não sei. Poderiam ser fulminados. E Uzá, ele mete a mão naquela arca e ele é fulminado, ele é morto. Ele não estava inocente, ele conhecia a lei de Deus, ele conhecia a lei do Senhor, ele sabia. Então ele foi ali como fosse um exemplo para aqueles homens e para nós, de que nós devemos que fazer as coisas do Senhor, o quê? Com reverência, com respeito. As coisas do Senhor são muito sérias. E quando você faz as coisas do Senhor com reverência, com cuidado, com zelo, sabe, isso traz alegria ao teu coração, porque você sabe que está obedecendo ao Senhor. Que possamos ser reverentes. As coisas consagradas ao Senhor são para o Senhor. Sabe, tem pessoas às vezes que consagram coisas ao Senhor e usam de maneira leviana. As coisas do Senhor, os utensílios da casa do Senhor são para o Senhor. Eu lembro quando eu era novo convertido, eu aprendi com um irmão, o Eliezer, ele pode até depois ele vai ver esse vídeo, e eu não era cristão. E ele levava um violão para o trabalho e falava assim: poxa, Eliezer, toca aí a música do Legião Urbana. Aí ele falava assim: poxa, Alexandre, eu não posso não, porque eu consagrei o meu violão. Falei: consagrou? Que isso? Eu comecei a rir. Ele: não, cara, olha só, eu consagrei o meu violão para tocar só louvor. Esse violão aqui só toca louvor. Sabe, aquela palavra ficou no meu coração, isso já tem quase 20 anos e essa palavra ainda está no meu coração até hoje, essa semente. Eu lembro disso. Eu falei: caramba, depois eu fiquei pensando naquilo. E a gente vê esse exemplo aqui das coisas consagradas ao Senhor, como é que Uzá tratou, como é que Davi tratou e o que aconteceu, o que trouxe morte. Talvez hoje Deus não nos mate fisicamente falando, mas pode trazer uma morte espiritual. Sabe, então que nós tenhamos zelo pelas coisas de Deus, tenhamos zelos pela obra do Senhor, e que nós fiquemos como eles ficaram nesse finalzinho, né? Saltando de alegria, com som de trombetas, com júbilo, sabendo que nós fizemos o melhor para o Senhor, com zelo e com reverência. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.